E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar de um assunto muito importante com vocês aqui, que é como fazer um telhado à prova de infiltração. É isso aí, pensa num telhado que não pinga nenhuma gota d'água. Então, eu sou o Matheus, né, engenheiro Matheus, e nesse vídeo a gente vai ver isso. E só dando aqui, tá, um disclaimer. Acontece o seguinte, todo mundo que me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou fã de telhado embutido, tá? Quando a gente tem uma solução de uma casa que não é colonial, então pega, por exemplo, aqui, ó, as casas modernas hoje são assim, né, ó, onde você não enxerga o telhado, ó, tá vendo? O que que acontece? Quando rola isso aí, eu prefiro muito mais, exatamente por causa de infiltração, fazer a manta no telhado, a manta, né, na cobertura, ao invés de um telhado embutido. Só que acontece o seguinte, meu irmão, naquela casa ali embaixo, ali, ó, a gente fez ela e a gente precisou fazer um telhado à prova total de infiltração por conta de um fator bem sério, bem grave. Essa casa não tem laje. Inclusive, essa é uma moda muito comum hoje, né? Então é uma coisa que é muito comum fora do Brasil e está cada vez mais comum aqui também, que é construir uma casa sem a laje superior. Você faz um baita telhado e um forro, né? E o cliente aqui morou muito tempo fora do Brasil, veio com essa ideia, colocou ali como uma premissa e a gente executou. Agora imagina o meu sofrimento, que já não gosto de telhado embutido, tendo que fazer um telhado numa casa que não tem laje. Cara, qualquer microgota que pingasse iria estourar o forro. Então, o que a gente fez aqui? Um baita telhado violento. Então, o que eu vou dizer nesse vídeo aqui? 5 pontos que tornaram esse telhado, tá? 5 itens aí que tornaram esse telhado violentamente blindado contra infiltração. E um único item que eu vou falar no final que poderia ter sido melhor, tá bom? 5 itens sensacionais e um que poderia ter ficado melhor nesse telhado aqui. Vamos ver. Pessoal, o primeiro item é sobre o chapéu, né, da platibanda. O que é isso? Essa proteção que fica em cima, né, da fachada, ó. Repara que cada casa que você vê na parte superior tem essa proteção, a gente chama isso de chapéu. E para fazer um telhado à prova de infiltração, a gente precisa de atentar para uma coisa bem específica nesse chapéu. Se liga aí. Primeira situação, pessoal, diz respeito ao chapéu metálico, né? Esse chapéu aqui, olha, que é a proteção que fica exatamente, né, acima da parede, né? Ali é um chapéu cimentício, tá? Aqui é um chapéu metálico, já te adianto. Por que eu não gosto de chapéu de pedra, de granito, né? Porque no granito essas emendas assim, olha, ficam imperfeitas, tá? Quando a gente tem pedra, a gente passa um rejunte que tende a trincar com o tempo. Então olha como no metal essa emenda ela é muito mais perfeita, né? Muito mais, isso aqui não vai trincar com o passar do tempo como trinca num chapéu de pedra, né? E aí, pessoal, essa parte aqui interna, olha, da platibanda, já tive problemas anteriormente disso aqui encher com 20 dias de chuva, né? Isso aqui umedecer. Como que o pessoal faz geralmente? O telhado aqui, né? O chapéuzinho só na parte de cima e essa parte da parede fica exposta e sujeito a encharcar. Então como é que a gente faz? Primeira situação, o chapéu vem aqui e ele desce, olha. Então a platibanda nossa, ela é impermeável. Ele desce e numa peça só, ele já é o rufo aqui embaixo também, tá? E outra situação desse rufo, esse rufo que vira, a gente sempre vai fazer o possível para ele ser grande o suficiente para avançar 2 ondas. Aqui a gente tem uma onda e aqui a gente tem outra, né? Então, a gente vai atravessar esse rufo pegando 2 ondas para ser impossível a água passar por baixo do rufo, tá bom? E entrar para a parede. Porque numa chuva de vento, numa situação remota, pode ser que a chuva toque a água aqui por baixo do rufo e isso desça lá para baixo. Então, nós vamos formar 2 obstáculos. Esse rufo ele tem que ser grande para ele atravessar uma onda, atravessar outra e morrer, tá bom?
Então esse chapéu metálico, ele faz a proteção superior, ele desce na parede e ele avança aqui em 2 ondas. A segunda situação diz respeito a esse mesmo chapéu, porém, né, no ponto que ele encontra com a calha. Ali tem um segredinho que a gente precisa atentar para também não ter infiltração. Olha só. E agora aqui situação número 2, é muito similar àquela da platibandle que eu havia mostrado para vocês, mas é a situação da calha, tá? Então aqui, olha, chapéu superior protegido, metálico. Então esse chapéu, olha o tamanho da proteção aqui contra a parede. Ele desce e já cai lá dentro da calha, ó. A calha é essa peça aqui, né? Ela recebe a água que cai aqui dentro. E olha só, esse chapéu ele entra até lá dentro da calha, tá? Então, situação muito similar àquela ali, ok? Chapéu superior, a gente protege toda a parede aqui contra encharcamento, tá? A situação número 3, pessoal, diz respeito ao dimensionamento da calha. Cara, calha não é uma parada para você brincar, faz o maior que você conseguir. Então eu vou te dar um exemplo agora, né? Antes de mostrar o que a gente fez aqui, eu vou te dar um mau exemplo, tá? E depois eu vou te dar um bom exemplo então, tá? Presta atenção, eu vou te mostrar como não fazer e depois, né, um contraponto como é que a gente fez aqui. Esse aqui é um exemplo de como não fazer. Olha só, a água da telha cai aqui, né, para essa calha, mas olha como essa calha ficou pequena. A gente saber se ela é pequena ou não, né, ela tem que ter aqui um espaço mínimo, olha, para a gente colocar a mão e fazer esse tipo de manutenção aqui, tá vendo? Muitos telhadeiros gostam de manter esse espaço aqui bem curtinho, ó. Tá vendo aqui, ó, uns menos de 3 dedos, para evitar que uma bolinha de ping-pong, evitar que alguma coisa caia e entre para dentro do cano e entupa. Então eles deixam isso aqui bem curtinho, mas olha só, fica praticamente inviável aqui, ó, de fazer manutenção, tá vendo? Aqui a gente tá vendo a mesma calha aqui, olha, porém um pouco mais limpa, né? Então realmente é uma distância muito curtinha aqui, olha. Então esse tipo de situação não atende, a gente tem que ter sempre calhas maiores. Situação 3, pessoal, o dimensionamento da calha pode exagerar no tamanho, nas medidas dessa calha aqui, tá? Porque num temporal muito forte, isso tende a transbordar. Faz logo aqui uma coisa enorme, gigantesca, com saídas d'água generosas. Aqui a gente tem uma ali e tem uma outra ali, tá? Então assim, é exagerado para o telhado, mas vamos trabalhar dentro do exagero aqui, nessa situação de calha, tá bom? Pessoal, e a situação 4 sobre esse telhado diz respeito à parte mais alta do telhado, tá? Porque a gente tem que ter cuidado com a ação do vento, justamente na parte mais alta. Então o telhado ele começa alto e ele direciona a água aqui embaixo onde tem uma calha, mas aqui no alto esse rufo superior, que é uma peça, precisa de uma atenção. Se liga aí. Aqui é um exemplo também de como não fazer o rufo. O rufo é essa peça aqui, olha, que faz essa proteção do telhado encontrando com uma parede, encontrando com uma fachada, né? E o mais comum é as pessoas fazerem o rufo assim. Coloque isso aqui, olha, que vira uma chapa de proteção, né? Para a água não entrar nessa greta. Mas o que que acontece? Se for uma chuva de vento, a água é tocada aqui para baixo, olha. Então a água ela é forçada pelo vento aqui, nessa abertura que tem aqui, ó, certo? E aí ela vai encontrar a greta do mesmo jeito. Então essas aberturas aqui, né, aqui assim, ó, são fragilidades do telhado. Situação número 4, pessoal, o rufo superior, né? Eu já mostrei para vocês aquele rufo assim, que ele é lateral, que ele avança 2 ondas duas ondas ali de telha, né? Agora, esse rufo aqui, ele é o que pega a telha nesse sentido. E o que que acontece? Às vezes, a pessoa vem aqui, o mais comum a gente ver é só colocar o rufo aqui, né? Só que esse rufo, ele tem que ser recortado nesse sentido, ó. Aqui tem
tem uma peça de metal aqui, tá vendo? Ó? Então essa proteção que vem aqui, o instalador ele vem recortando isso com uma tesoura e dando esse formato. Adicionalmente a gente colocou essa manta prateada aqui, mas isso foi um capricho, porque esse próprio rufo aqui, ele tem esse recorte aqui, olha, para impedir que o vento empurre a água aqui, olha, que o vento empurre a água e ela desça e ela percole lá para baixo. Então esse rufo ele é cortado o encaixe dele com a telha durante toda essa extensão, tá? E a gente vedou a frestinha boba que fica aqui com essa manta prateada. Então, sempre que agora eu tenho um rufo, né, nessa situação aqui, um rufo que ele faz essa vedação, né, com a telha nesse sentido, eu recorto o encaixe dele com a telha. Já tive situações anteriores onde o vento empurrava a água para debaixo do rufo e dava infiltração, tá bom? Olha aí, pessoal, aqui é uma situação que eu acabei de falar para vocês, né? Só ilustrando um rufo que é cortado o encaixe, né? É o encaixe com a telha que ainda não foi feito aquela mantinha prateada, fazendo esse fechamento de fresta. Trouxe aqui uma outra situação só para ilustrar. Pessoal, e a situação número 5 diz respeito ao tipo da telha, tá? Então, geralmente em telhado embutido, a galera usa essa telha aqui, que era a antiga telha de amianto, né? E hoje ela é a fibrocimento. Então essa telha com essa ondulação, a gente fez uma telha diferente ali. É a telha sanduíche, que ela é uma camada metálica, isopor e metálica embaixo. E detalhe, a gente fez essa telha sem emendas, foram 10 metros e tanto, sem emendas. Presta atenção como ficou. Situação número 5, essa eu considero que é até um luxo, tá? Mas aqui a gente tem um telhado aqui, olha, de 10 metros e pouco de extensão, tá bom? E aí eu peguei telha sanduíche, tá? Então essa telha aqui, ela tem essa parte de cima que é uma casca de metal, e ela tem aqui 5 centímetros de isopor, tá? Então ela é uma telha reforçada, muito superior à telha de fibrocimento. Ela é tranquila para andar, tem uma certa resistência. E a telha de fibrocimento tradicional, ela tende a umedecer com o tempo e até gotejar por baixo, né? E a telha tradicional de fibrocimento, aquela antiga amianto, você anda assim nela, ela vai ficando fragilizada, trincada e até dá ondas, né? Que acabam chamando infiltração ao longo do tempo. Isso aqui eu fiz com telha sanduíche e detalhe, não há emenda nessa caída aqui, olha. Não há emenda, tá? É uma peça para não ter encaixe durante toda essa extensão. Deu um trabalho para transportar, para subir, para instalar, mas eu preferi fazer isso porque o cliente optou aqui por baixo por não ter laje. Esse aqui é um telhado sem laje, tá? Então, não há emenda em toda essa extensão aqui, com o objetivo de criar menos pontos de vazamento, né? E por fim, pessoal, agora um detalhe que poderia ter ficado melhor, tá? Que diz respeito à vedação e posição dos parafusos do telhado, tá? Então, com vocês então essa última parte que poderia ter ficado um pouquinho melhor. Agora vamos ao que poderia ter sido feito melhor, né? Isso aqui são os pontos de fixação, olha, dos parafusos, né? Então eles estão bem aqui protegidos com uma quantidade expressiva aqui de PU, né? Mas o melhor teria sido esses parafusos serem colocados aqui, ó, na parte alta, porque aqui é onde a água corre, né? Essas partes mais fundas são pequenas calhas por onde a água é transportada até a calha maior, né? E idealmente esses furos devem ser feitos aqui, por onde a água não corre, tá bom? Na parte alta da telha. O que acontece é que a estrutura metálica, como eu disse, né, desse telhado, que não tem uma laje aqui, foi uma estrutura bem robusta. Os parafusos eram bem compridos. E se a gente colocasse na parte alta, eles não iam ter ancoragem suficiente na estrutura, tá bom? Então a gente acabou optando por fazer na parte baixa com uma boa vedação, fácil de manutenção. A cada uns 2 ou 3 anos tem que vir cá
e retocar essas vedações, né? Mas seria melhor se houvesse condições, tá? De fazer essas fixações, olha, nas partes altas do telhado, ok? Pessoal, então a gente viu nesse vídeo como você faz um telhado totalmente à prova de infiltração, tá? Tem um bom tempo já que a gente concluiu essa obra com esse sistema, repetindo, né? É uma obra que não tem laje, tá direto no telhado, tá? Então se você fizer um recortezinho no forro ali, você já vê a telha por baixo e aí não tem merejamento e já choveu demais depois disso, tá? Então, olha, fica aqui no canal que toda semana tem um baita vídeo legal para você. Se inscreve no canal e toca no sininho aí para você ser notificado, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.